Próxima questão, 04, analise as informações a seguir. A companhia B, em 29/12, vendeu mercadorias para a companhia A ao valor de 200 mil. Essa transação gerou um lucro de 80 mil para a companhia B. Então, B vendeu para A 200 mil com lucro de 80. A companhia A, na apuração do balanço patrimonial no exercício social 2017, constatou que permaneciam em seus estoques todas aquelas mercadorias que foram adquiridas da companhia B. Então, o que A comprou de B ainda permanece em A, não foi vendido para ninguém. A única mutação no patrimônio líquido da companhia B, que registrou esse lucro de 80 mil, no exercício social, foi o valor do lucro líquido de 120. Então, dentro do lucro líquido de 120 da companhia B, 80 é relativo a essa venda que ela fez para A. Agora, a companhia A tem influência significativa sobre a companhia B, mesmo sem controlá-la. O percentual de participação da companhia A na companhia B é de 40%. Então, a companhia B que vendeu para A é controlada de A. Ah, professor, mas aqui está escrito que é sem controlá-la. Não controla através do percentual de 40%. Para controlar pelo percentual deveria ser acima de 50%. Mas ela pode controlar uma empresa por ter influência significativa. Por isso que está essa informação aqui, ok? Com base nas informações apresentadas e desconsiderando os aspectos tributários, assinale o resultado de equivalência patrimonial relativo à participação da companhia B. Neste caso aqui, nós vamos então dar uma lida na NBCTG 18, que trata de investimento em coligado, em controlado, empreendimento controlado em conjunto, e ver o que mais que a gente tem que levar em consideração. Então, aqui no caso, os resultados decorrentes de transações ascendentes, upstreams, e descendentes, downstream, envolvendo ativos que não constituam um negócio, conforme definido na NBCTG 15, entre investidor e a coligada ou empreendimento controlado em conjunto, devem ser reconhecidos nas emoções contábeis do investidor somente na extensão da participação de outros investidores sobre essa coligada ou empreendimento controlado em conjunto, desde que esses investidores sejam parte independentes do grupo econômico ao qual pertence a investidor. Só que aqui é um negócio, constitui negócio entre os dois. Muito bem. Os resultados decorrentes de transações descendentes entre a controladora e a controlada, no caso aqui é upstream, que é controlada vendendo para controladora. E o grupo econômico devem ser reconhecidos nas emoções contábeis da vendedora, mas não devem ser reconhecidos nas emoções contábeis individuais da controladora, enquanto os ativos transacionados estiverem no balanço da adquirente pertencente ao grupo econômico. E ainda tem a ITG 09, que fala sobre demonstrações contábeis individuais, demonstrações separadas, demonstrações consolidadas e aplicação do método de equivalência patrimonial. E aqui diz o seguinte, sobre lucros não realizados em operações entre controladora e controlada e entre controladas. Nas operações de venda da controlada para a controladora, que é o nosso caso, upstream, ou para outras controladas do mesmo grupo econômico, o lucro deve ser reconhecido na vendedora normalmente, como foi o caso dos 80 mil que está embutido no 120. No caso de coligada e de empreendimento controlado em conjunto, adota-se o mesmo procedimento. Nas demonstrações individuais da controladora, quando de operações de venda de ativos da controlada para a controladora ou entre controladas, o cálculo de equivalência patrimonial deve ser feito deduzindo-se do patrimônio líquido da controlada 100% do lucro contido no ativo ainda em poder do grupo econômico. Então isso aqui é que define como nós vamos calcular. E está querendo dizer o seguinte, se eu vendi de B para A e A não vendeu para ninguém, esse ativo, essa mercadoria ainda permanece em A, o lucro relativo a essa mercadoria que ainda permanece deve ser desconsiderado do ajuste de equivalência patrimonial.
Por quê? Porque esse lucro ainda está no grupo econômico, que é representado por A mais B, ou por B mais A. Então vamos ver como é que se faz isso. Então, a controladora B vendeu para a controlada A e registrou no seu patrimônio líquido um lucro de 80 mil relativo a essa venda. No momento de fazer equivalência patrimonial, a controladora A, que foi quem comprou, deve subtrair do lucro total gerado na controlada B, que foi quem vendeu, o valor desse lucro de 80 mil, pois a mercadoria comprada pela controladora A, que gerou esse lucro, ainda permanece 100% no estoque. Claro que a gente tem que tirar o lucro proporcional ao que está no estoque, só que nesse caso 100% ainda está no estoque. Então eu tiro daqueles 120 mil de lucro da companhia B, eu tiro 80, que foi o lucro gerado nessa venda da mercadoria para A. Então eu pego o lucro de B, que é 120, subtraio o lucro gerado pela venda da mercadoria para a controlada A, que é de 80 mil. Quanto vai sobrar? 40. Agora, desses 40, eu calculo a equivalência patrimonial. Então, B tem quanto de participação em A? Quanto A tem de participação em B? Tem 40%. Então, ela vai calcular 40% sobre esses 40 mil que sobrou, que vai dar, então, 16 mil de equivalência patrimonial. Ok? Então, funciona assim. Controlada vendeu para a controladora. Se a controladora ainda não vendeu nada para ninguém, ainda está em estoque, o lucro que está aqui na controlada relativo a essa mercadoria não entra para o cálculo de equivalência patrimonial que B vai fazer em A. Beleza? É assim que se faz. Então a resposta correta é letra A, 16 mil. Isso é ajuste de lucro não realizado.